continuidade, então, aos componentes básicos do nosso curso de geração. Nós falamos sobre geração, transmissão, agora é hora de falar um pouco sobre a distribuição. A distribuição basicamente são redes de alimentação em baixa tensão. Chama-se baixa tensão tudo que é menor do que 230 kV, mas o grosso da distribuição se dá para os alimentadores residenciais, né, que são níveis de tensão que vão abaixando até chegar no 380 volts, que é a rede de atenção de alimentação fase-fase das residências e do comércio. Então, como eu falei, nós estamos agora tratando do último elo da nossa cadeia, né? Já falamos da geração, já falamos da transmissão, já falamos da distribuição, falamos que a gente tinha um sistema basicamente verticalizado, onde tudo fazia parte de uma mesma companhia. Hoje, né, o sistema de regulação brasileiro divide, né, as atividades, né, de geração de energia, de transmissão e distribuição. As distribuidoras podem ser privadas ou públicas, né, assim como as geradoras e as transmissoras. E está havendo no Brasil, depois dos últimos 20 anos, uma migração, né, das empresas de distribuição que eram públicas, na sua grande maioria, e hoje, na sua grande maioria, são empresas privadas. O que a gente vai falar, então? Vamos falar, como eu disse, é o último elo da cadeia. É o contato, o distribuidor, né, a empresa de distribuição tem o contato com o consumidor final. Ele é também o responsável pela arrecadação. Todo o dinheiro que entra no sistema elétrico vem pelas contas de energia, e a conta de energia cuja empresa de distribuição é responsável. Outra característica importante da distribuição é que ela é um monopólio natural. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é possível você botar duas linhas de transmissão numa rua para que o consumidor escolha se ele quer a A ou a B. Como ele é um monopólio natural, ele não pode definir sua tarifa, né? Porque o monopolista tem a tendência de aumentar muito a sua tarifa. Então, o custo de uma empresa de distribuição tem que ser avaliado por uma agência reguladora, e esse custo é definido, a tarifa da energia não pode ser definida nem pelo monopólio público, nem pelo monopólio privado. Então, uma agência independente é responsável por avaliar corretamente os custos da empresa e definir o custo, o preço da tarifa. Ela é interessante também porque ela é muito parecida com a empresa de transmissão, porque basicamente são torres, fios, transformadores, mas as características de uma empresa de distribuição são muito diferentes das características de uma empresa de transmissão. A transmissão é responsável por grandes blocos de energia. A distribuição, ao contrário, ela vai no varejo, né? Ela vai no consumidor. E a cara da empresa de distribuição são alimentadores, né? Alimentadores de baixa tensão, alimentadores aqui em Brasília de 13,8 kV, que quando a gente vai na rua, a gente vê, né? Alimentadores trifásicos de baixa tensão. Então, a forma de atuação de uma empresa de transmissão, que, como foi dito, de disponibilizar as suas linhas de transmissão para que o operador do sistema faça o despacho, né, defina quais usinas que vão funcionar. Na transmissão, na distribuição, a situação é completamente diferente. Na distribuição, a situação são alimentadores, em geral, radiais, né, e quando acontece alguma coisa naquele alimentador, né, por exemplo, estourar um transformador, cai uma árvore numa linha, a empresa tem que ter uma turma, né, de manutenção para ir em campo, resolver os problemas, porque toda vez que uma linha radial cai, todos os alimentadores, todos os consumidores que estão naquela linha ficam sem energia elétrica. Então são características bem diferentes. Vou tentar falar então, eu vou falar rapidamente sobre a empresa de distribuição, vou falar de alguns aspectos técnicos, alguns aspectos ligados à qualidade de energia, falar da tarifa, falar da conta, como é que a conta está estruturada, falar um pouquinho, né, sobre o futuro.
Os aspectos técnicos, eu mostro aqui um transformador de baixa tensão, né? A entrada em 3,8 kV, a saída em 380 volts. E é interessante mostrar que, bom, o aspecto dimensional, né? Os transformadores são, em geral, muito menores. E esse aqui é um exemplo de um transformador de 150 kVA. E são os transformadores que a gente vê, né, nos postes, né? São transformadores que a gente vê nos postes. Em geral, a maioria das redes de distribuição no Brasil são redes aéreas. Aqui em Brasília, no plano piloto, nós temos muitas redes subterrâneas. As redes subterrâneas elas são muito mais eficientes, né? Porque ela não tem raio, não tem árvore, né? Então elas são muito mais confiáveis. No entanto, evidentemente, são muito mais caras. Então, as redes aéreas são predominantes, né, nas empresas distribuidoras. Como eu falei, a grande maioria dos alimentadores são alimentadores radiais, quer dizer que eu saio de uma subestação e vou atendo a carga. Há alguns circuitos um pouco mais sofisticados, são circuitos em anel, e esses circuitos em anel aumentam a confiabilidade porque você consegue ligar e desligar alimentadores de forma que quando eu tenho defeito eu isolo o defeito e eu continuo atendendo parte da carga. Falar de qualidade, vou dividir em duas partes. A qualidade do serviço, que em geral é definida por dois índices históricos do setor elétrico. O índice chamado DEC, que é duração equivalente, que diz basicamente quantos minutos por ano ou por mês um determinado consumidor, em média, ficou fora de serviço. E o FEC que registra, caracteriza a frequência com que esse desligamento acontece. São coisas diferentes e você pode perceber que esses dois índices estão na sua conta de energia elétrica. Dizem, né, os entendidos que quando o DEC é muito grande, ou a duração de uma interrupção fica muito grande, a empresa está precisando de manutenção, está precisando de gente. Quando o FEC é muito grande, ou seja, o sistema cai muitas vezes, com muita frequência, a empresa está precisando de investimento. Outra coisa importante na questão, no quesito de qualidade, é a qualidade da energia, né? A qualidade do produto. E aí a ANEEL tem um longo relatório, tem normas muito precisas para definir qual é a qualidade do produto. Por exemplo, definindo o nível de tensão na sua casa, né? Você pode ter certeza que a tomada da sua casa vai estar mais ou menos 10% no nível nominal. Aqui na tomada de uma casa, residência aqui em Brasília, 220 volts. Então você pode ligar uma lâmpada que você tem certeza que essa lâmpada não vai cair. Outro fator interessante, que eu já falei também, é o fator de potência, que ele não pode ser nem indutivo nem capacitivo, e ele é limitado a 0,92. Isso aí está muito relacionado que quanto mais baixo for o fator de potência, maiores as correntes para uma determinada potência, maiores as correntes, maiores serão as perdas. E como a perda é radiada por todos os consumidores, um consumidor não pode passar para outros, né, uma conta que é dele. Outra característica interessante é as distorções harmônicas, que também tem um sistema super sofisticado de medição ou de desequilíbrio de tensão, né? Esse aí diz que a tensão de sequência negativa tem que ser menor do que 3%. E quando a carga, né, a nossa carga residencial está muito perto de uma grande indústria, por exemplo, metalúrgica, onde eu tenho cargas que flutuam, se a carga varia, a tensão varia. E eu também tenho limites para essa chamada flutuação de tensão. São coisas super importantes que falam da característica da distribuição. Outro aspecto técnico fundamental é o que a gente chama de perdas. As perdas técnicas, que são função da carga, quadrado da corrente, que tem um processo super sofisticado também de cálculo. Uma vez que a função da carga, a gente não sabe, né, a carga de cada consumidor, então tem que fazer consumidores tipo para definir qual é a corrente. E para a saúde financeira de uma empresa de distribuição, o fundamental é você reduzir o que a gente chama de perdas não técnicas, né? Que basicamente são a inadimplência e são os gatos. Não é? Então, várias empresas de distribuição no Brasil tinham níveis de perdas não técnicas muito elevados, que faz com que o seu faturamento seja absolutamente comprometido. Quanto à tarifa, a gente
tem vários tipos de tarifa. Vou me restringir a duas, né? A tarifa do consumidor residencial, aqui eu botei a minha tarifa do mês passado, R$ 680 por megawatt-hora, basicamente tarifa a quantidade de energia que eu consumi durante um mês. Para consumidores de alta tensão, essa tarifa é um pouquinho mais sofisticada, a gente chama de tarifa binômia. E aí você paga demanda e energia. Demanda é interessante pagar porque não tem nada a ver com o que eu consumi, mas é com a potência que eu estou deixando para aquele consumidor, disponibilizando para aquele consumidor, ele consumindo ou não. E aí pago demanda e energia. E a energia aqui no Brasil tem várias características, né? Ela custa mais caro no período de ponta, então tem tarifas diferentes para ponta e fora de ponta. Como o nosso sistema é eminentemente hidráulico, eu tenho uma tarifa de energia para o período seco e para o período úmido. Então pode ter sofisticações muito grandes em como você cobra a sua tarifa de energia elétrica. Eu mostrei aqui também a minha conta para mostrar como é que está distribuída a energia. Veja só, não é o valor médio das contas das distribuidoras, é no meu caso particular. Observe-se o que é interessante, é que o grosso do que se paga é para pagar os geradores, tem uma parcelinha aqui que é da transmissão, uma parcelinha bem pequena, que no meu caso é 11%, dizem que em média é uns 15% que a distribuidora paga, e o que me chama sempre muita atenção são as perdas e encargos e impostos e tributos, né? Se a gente quiser diminuir a conta de energia no Brasil, é fundamental reduzir encargos e tributos. Para terminar, falar um pouquinho sobre o que eu penso do futuro, né? Basicamente, fala-se muito sobre redes inteligentes ou medidores inteligentes. Eu acho que muito proximamente nós vamos ter medidores que não precisam ser lidos, né? Você tem um medidor, você passa essa medição para a sua rede de internet, que manda essa informação para a distribuidora, o que facilita bastante. Pode, por exemplo, saber quando que eu estou sem luz, quando facilitar o trabalho da manutenção. Outra característica interessante nas novas e futuras redes é o que a gente chama de geração distribuída, que já é uma realidade, né? Tem muito painel solar instalado nas casas, que faz, de certa forma, que as nossas redes que eram radiais passam a ter agora na ponta fontes de energia que, de certa forma, complica um pouquinho a proteção do seu sistema. É interessante também que nós, muito provavelmente, teremos carros elétricos, porque tem uma sofisticação, as baterias estão crescendo muito em potência e reduzindo em preço. Esses passos, né, que nós vamos ter, que nós vamos ver, podem fazer com que nas casas, no futuro, nós tenhamos baterias que, se faltar energia, essa bateria atende à nossa demanda. Eu acho também que essas baterias podem estar ligadas aos carros elétricos que, muito provavelmente, no futuro próximo, serão uma carga importante para o nosso sistema. Era isso que eu queria falar nessa quarta aula. Agradeço a atenção e até a próxima. Muito obrigado.